Bom dia, graça e paz aos amados. São igreja está com os irmãos, né? Nós tratamos de um tema tão relevante, né? Talvez um dos temas mais relevantes do nosso tempo, sobre como a gente relacionar com a cultura, não é? E aí, para a gente meditar sobre esse assunto, né, vamos ter como ponto de partida a história de José. Uma história bem conhecida de todos nós e que vai tirar princípios importantes para nós. E eu quero começar lendo com os amados Gênesis 39, um trecho de Gênesis 39 para a gente iniciar a nossa ministração. Gênesis 39, a partir do verso 1. Gênesis 39, verso 1 em diante, diz o seguinte: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê a ele e a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia. Além do pão que se alimentava, José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou a ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Verso 20. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o chefe do cárcere, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam ali, e ele fazia tudo o que era necessário para se fazer. E nenhum cuidado tinha o chefe do cárcere com todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Oremos ao nosso Deus. Deus, muito obrigado por essa manhã tão magnífica que o Senhor nos deu, para nós meditarmos na Tua Palavra e aprendermos um pouquinho daquilo que o Senhor quer nos ensinar para nortear a nossa vida neste mundo tão difícil. Que Teu Santo Espírito possa nos conduzir, nos abençoar, e seja um tempo muito proveitoso e abençoador de crescimento para a nossa vida. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um tema muito importante, né? Quando o pastor Biel propôs falar desse tema, porque é um tema de fato muito relevante e também necessário e sem dúvida urgente. Urgente porque penso que é uma carência da gente pensar um pouquinho sobre esse assunto, a relação entre o cristão e a cultura. Nós vamos falar de dois tópicos importantes hoje sobre o Cristo da cultura e Cristo acima da cultura. E depois faremos algumas reflexões baseadas na história de José, trazendo princípios práticos para a nossa vida cristã diante da nossa realidade. A grande verdade é que ao longo da história, o povo de Deus sempre teve esse desafio, que na verdade é uma tensão. Nós estamos no mundo,
mas não somos do mundo. São dois verbos distintos, estar e ser. Nós estamos num mundo corrompido pelo pecado, um mundo caído, um mundo quebrado, mas nós não fazemos parte do mundo, né? E essa tensão afeta muito a nossa relação com a cultura. Isso existe desde os tempos do Antigo Testamento, né? Com o povo de Deus, isso foi uma tensão sempre existente, começando com o povo de Israel, o povo de Deus. Quando Israel vai para Canaã, Deus usa Moisés diversas vezes ao longo do Pentateuco para alertar o povo de Israel, dizendo: para a terra que vocês vão habitar, existem essas coisas, cuidado. E essa advertência é muito recorrente, né? E você tem em Deuteronômio Deus dizendo, usando Moisés para dizer: ó, lá você vai ter agoureiros, vai ter feiticeiros, mas eu vou levantar profetas, vocês não podem agir como eles. Cuidado para não casar suas filhas com os homens de Canaã, né? Ou seja, há uma advertência constante mostrando o perigo com que a gente relaciona com cultura, essa tensão de estar em Canaã, mas não ser como os cananeus, né? Essa tensão é muito existente. No Novo Testamento, com a igreja, também não foi diferente. A igreja está debaixo do poder de Roma, de uma cultura greco-romana, com princípios e valores totalmente diferentes daquilo que Cristo apresenta na realidade do Novo Testamento, e há uma tensão. Está em Roma, mas não fazer parte de Roma. E João, Jesus vai falar sobre isso, né? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo, né? E ele ora na oração sacerdotal, dizendo: Pai, eu não peço que tire do mundo, mas livrai do mal. Porque nós temos uma missão no mundo. Nós vivemos no mundo, não somos do mundo, e Jesus diz: Pai, eu não peço que tire do mundo, mas livrai do mal, do maligno. Isso significa que nós cristãos, nós temos uma missão diante dessa tensão, diante desse dilema com a cultura pecaminosa, com o mundo quebrado, com o mundo caído. E nós não podemos correr o risco de viver dois extremos perigosos, que é isolar da cultura, isolar do mundo, viver num gueto, numa bolha, ou outro perigo, outro extremo, que é começar a assimilar a cultura predominante, pecaminosa e caída. Então esse é o dilema, buscar esse equilíbrio, que eu não posso viver numa bolha. O cristão não deve viver num gueto, mas também não podemos assimilar toda a cultura pecaminosa. Para nós conversarmos sobre esse assunto, eu coloquei aqui alguns pressupostos para nos conduzir. Primeiro, Cristo e cultura não são duas fontes de autoridades que brigam entre si. Por quê? Porque nós entendemos que Cristo está sobre a cultura. Cristo é a autoridade máxima. Nós não podemos lidar com a cultura como se fosse uma fonte de autoridade. Cristo e cultura como duas fontes de autoridade legítimas. Cristo é supremo sobre a cultura. Cristo julga a cultura. Cristo vai redimir a cultura. Outro ponto que a gente vai destacar ao longo da nossa conversa é que Cristo não pode ser moldado pela cultura. Então a ideia não é compreender Cristo a partir dos óculos da cultura. É o contrário. Nós vamos julgar a cultura, analisar a cultura, a partir da ótica cristã, a partir de Cristo. Então Cristo não pode ser refém da cultura. Cristo é aquele que analisa a cultura, então o cristão precisa lidar com a cultura a partir dos preceitos que Cristo estabeleceu para nós. Terceiro ponto, Cristo não pode ser reduzido apenas como mestre moral na sociedade predominante que vivemos. Porque essa é uma tendência, principalmente daqueles que acreditam que a melhor proposta de lidar com cultura é o Cristo da cultura. Tem muito essa tentação de acomodação. E muitas vezes apresenta o cristianismo e a fé cristã e Cristo apenas como uma proposta moral. E isso não é verdade. O cristianismo fala de redenção. O cristianismo fala de confronto contra o pecado. E não apenas mostrar como ter uma boa vida no mundo, mas confrontar o pecado. Outro ponto que a gente vai colocar como fundamento da nossa discussão é: a queda afetou a cultura também. Como o pastor Marrusso já fez um resumo muito bom aqui no início, né? A queda, o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, inclusive a cultura.
Afetou todas as áreas. Vivemos num mundo quebrado, um mundo caído, mas nós somos um povo redimido. E Deus quer usar esse povo redimido para redimir a cultura que foi contaminada pelo pecado. Então, entender também a nossa missão cultural, entender qual é a nossa missão no mundo, porque não existe cultura neutra. O erro muito comum que eu ouço às vezes alguns cristãos dizer: não, isso é cultural. Não tem problema não, porque isso é cultura do nosso país, isso é cultura de tal país, isso é cultura indígena e deve ser respeitada, isso é cultura africana, deve ser respeitada, isso é cultura brasileira. Então, em nome de é cultural, acaba vivendo essa tentação de acomodar. Mas você tem que entender que não existe cultura neutra. Existe cultura contaminada pelo pecado, não é? Então, identificar isso é fundamental, né? Porque em nome de que é cultural, vai agindo com uma certa permissividade ao longo da história, e a gente acaba assimilando uma cultura pecaminosa, incorporando no nosso sistema de vida, que não vai condizer com aquilo que Cristo diz que é o evangelho, que é o cristianismo. Então, esse é o dilema. Então a pessoa diz o seguinte: o carnaval é cultural no nosso país, é uma cultura, que é difundida por todo mundo, todo mundo conhece o Brasil como o país do carnaval, mas é uma cultura pecaminosa, é uma cultura demoníaca, imoral e perversa, não é porque é cultura. Nós temos registros, por exemplo, de missionários que vão para trabalhar com indígenas, por exemplo, que você tem indígenas, tribos indígenas, por exemplo, que quando nascem gêmeos, eles acham que é maldição, um tem que morrer. Há tribos indígenas dessa forma. Aí o missionário chega, ele tem que entender que é uma cultura pecaminosa, não é uma cultura boa, e o cristianismo precisa intervir. O cristianismo chegou naquela tribo, tem que mudar essa cultura e mostrar para eles que não se trata de maldição, é uma questão biológica, não é maldição dos deuses e assim por diante, e aquela cultura precisa ser transformada. Então, não existe cultura neutra. A cultura precisa ser analisada, julgada, e percebendo que a corrupção precisa ser redimida. Então, são princípios importantes para a gente analisar. Então, falando primeiramente sobre a tendência de ter um Cristo da cultura. Qual o perigo disso? É o perigo da acomodação. Aqueles que defendem o Cristo da cultura é aqueles que entendem que o cristianismo deve se adaptar e dialogar com a cultura, valorizar as culturas, os aspectos culturais, buscando sempre uma síntese entre fé cristã e a cultura predominante de uma região ou de um país. Isso é perigoso, porque tem uma tentação de acomodação. Cristo se torna refém da cultura, o evangelho se torna refém da cultura, e isso prejudica. E nós falamos no início que Cristo é supremo sobre a cultura e não refém dela. Então Cristo age sobre toda a cultura de forma suprema e soberana, e Cristo não pode ser refém da cultura. Então há um discurso hoje em dia que defende essa ideia de um Cristo da cultura, que vai mostrar que nessa lógica tem que haver uma síntese, temos que dialogar com a cultura. É um discurso bonito, temos que dialogar com a cultura, mas de forma crítica, de forma consciente. Esse diálogo com a cultura não pode ser um diálogo acrítico, mas um diálogo crítico, a partir da ótica da cosmovisão cristã. Mas o que eles propõem, muitos deles, é essa acomodação. Você tem que adaptar a cultura, você tem que adaptar o evangelho àquela cultura. Então esse discurso é muito perigoso, porque dessa lógica a cultura não é confrontada, a proposta de redenção dessa cultura fica em segundo plano, e a cultura passa a ser o quê? Legitimada a partir do Cristo que se defende. E defendemos que deve ser o contrário. Cristo, nessa perspectiva, passa a ser apenas o selo religioso de um sistema já pré-estabelecido. Então é como se Cristo tem sido usado para se adaptar a uma determinada cultura. Então isto é errado. Cristo não deve ser, o cristianismo não deve ser assimilado aos valores predominantes da sociedade.
Pelo contrário, o cristianismo precisa ser instrumento de transformação cultural de uma sociedade. Quando Cristo é tratado dessa forma, e o cristianismo também, o pecado é relativizado. Essa é a tendência. Aqueles que defendem um Cristo da cultura vão relativizar o pecado, e a graça do evangelho é reduzida apenas a um aperfeiçoamento moral. Isso acaba acontecendo. Como se o cristianismo fosse um convite para você ser uma pessoa melhor, com bons valores, onde o pecado não é confrontado. O pecado é confrontado, a vida errada não é confrontada, e isso vai esvaziar uma doutrina muito fundamental que nós acreditamos, que é a depravação total do ser humano. E substitui a centralidade da cruz por uma ética culturalmente aceitável. Ou seja, o cristianismo se torna refém daquela cultura. E qual a crítica central a gente faz a essa perspectiva? Cristo é reduzido a um símbolo cultural de uma nação, suprime a ideia da doutrina do pecado, a cruz de Cristo é esvaziada. A gente vê isso na prática, Podemos ilustrar da seguinte forma: o cristão que conforma a ética à cultura, ele está indo nessa linha, vai conformar a sua ética, o seu comportamento, a cultura daquele país, e não a partir da ética cristã, a ética do evangelho. Igrejas que moldam a liturgia e a mensagem para não ofender a sociedade. Isso acontece muito hoje. Muitas igrejas abrindo mão de valores e princípios para não ofender. Mas o evangelho é ofensivo. Ofende o nosso orgulho, ofende os nossos próprios interesses. Essa é a essência do evangelho, ofende. Se o evangelho não ofender, não é o evangelho. Porque essa é a função do evangelho. Agora você vê, por exemplo, até líderes que antigamente tinham até uma boa palavra, eram bíblicos, mas começaram a abrir mão de certos valores. Um desses, muito conhecido de todos nós, chegou a dizer o quê? Precisamos atualizar a Bíblia, porque há certos textos que estão ofendendo certos grupos minoritários da sociedade. Ou seja, temos que atualizar a Bíblia. Então eles chegaram a defender esse discurso, de que a Bíblia foi escrita num contexto cultural diferente, e assim por diante. Naquele contexto era assim, agora nós temos uma nova realidade, uma nova mentalidade, um novo progresso. E essa agenda progressista tem feito muitos líderes a cair nesse erro de que eu preciso moldar a mensagem do evangelho para não ofender pessoas. Se não ofende, não é evangelho. O evangelho precisa ofender. Ou seja, eu sempre falo para meus alunos o seguinte: qual a missão de um pastor, do líder na sua pregação? Deixar os crentes incomodados. Eu tenho saído do culto incomodado mesmo. Ou seja, eu preciso melhorar. Ou seja, pesar na consciência de quem frequenta o culto. Então, se o cristão sai leve, tranquilo, não confrontado, então o evangelho foi pregado. O evangelho precisa tirar a gente da zona de conforto. Você sai do culto dizendo: meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ser um cristão melhor. Não dá para continuar assim. Cada culto, essa função. Então a função do pastor é não deixar o crente pecar de forma tranquila. Ele não pode pecar e ficar tranquilo. Ele tem que ser confrontado, ofendido nas suas ações, na sua consciência, para sair do culto dizendo: eu preciso melhorar. Eu preciso agir de forma diferente na segunda-feira. Eu preciso ser um estudante diferente, eu preciso ser um trabalhador diferente, eu preciso ser um patrão diferente. E esse incômodo precisa ser constante, porque isso significa o aperfeiçoamento em conformidade com Cristo. Essa é a função da pregação e do evangelho. É nos conformar à imagem do padrão de Cristo. E se não há essa consciência constante em nós de que eu preciso crescer, melhorar, como eu vou ser moldado ao padrão de Cristo? Aperfeiçoados. Então, cada dia precisamos ser confrontados. E o evangelho, ele ofende. O evangelho é ofensivo. Nós não podemos reduzir o evangelho a causas sociais, ou seja, o evangelho sem cruz. E você tem muitos movimentos evangélicos que abraçam
essa linha do Cristo, da cultura, um Cristo refém da cultura, que reduziu o evangelho a causas sociais. Um evangelho sem cruz, um evangelho que não confronta, não convida a pessoa a renunciar ao eu, a mortificar o eu, tomar sua cruz e seguir a Cristo cada dia. A segunda proposta é o Cristo acima da cultura, que vai ter uma ênfase na soberania e o senhorio de Cristo sobre a cultura. Mas, ao abordar essa perspectiva, nós não podemos esquecer que o diálogo com a cultura deve existir. Não devemos isolar Cristo da cultura. Cristo está acima da cultura, mas não isolar da cultura. Então veja a tensão que existe nessa discussão. De um lado, Cristo não pode ser refém da cultura. Do outro lado, Cristo está acima da cultura, mas eu tenho que ter o cuidado de que eu preciso dialogar com a cultura, mas de forma crítica, consciente e à luz do Evangelho. Essa perspectiva de Cristo da cultura vai preservar a tensão que existe entre o engajamento cultural e a fidelidade bíblica. Eu preciso engajar na cultura. Como falei no início, o cristão não pode viver numa bolha. Ele está inserido num contexto, ele está inserido no mundo, ele não pode se isolar da sociedade, ele tem vínculos, ele tem que ter amizades, até mesmo com pessoas descrentes, ele está relacionando com pessoas em todos os ambientes, mas ele tem que manter o quê? A fidelidade. Eu tenho que ter engajamento cultural, mas com fidelidade, evitando o quê? O isolamento cultural. Eu não posso isolar nos ambientes sociais, Então, às vezes o cristão está no ambiente, até mesmo no meio dos seus parentes descrentes, ele se isola. Isso não pode acontecer. Isolar, nós estamos deixando de cumprir a nossa missão. Jesus diz: Pai, eu não peço que tire do mundo, mas livre do mal. Porque nós estamos em missão e a nossa postura na sociedade é uma postura missional sempre. Então o isolamento não é o caminho, nem a acomodação e nem o isolamento. Tem que haver engajamento cultural sem se corromper com a cultura pecaminosa. Então, entender que Jesus é transcendente sobre a cultura. Ele julga a cultura, redime a cultura e governa todas as culturas. Um texto que nos ajuda a refletir muito sobre isso é Colossenses 1, verso 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, enfim. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Cristo todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça da igreja, o princípio, o primogênio entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha o quê? Primazia. Esse texto é fantástico para a gente conduzir a nossa vida nessa tensão cultural em que vivemos. Cristo tem que ter primazia em tudo, ele governa tudo, toda a nossa vida. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, terra e céu. Todas as coisas estão debaixo do senhorio de Cristo, para ser redimidas. Então, quando Adão pecou, a cultura, a criação foi contaminada também. Deus vai dizer para Adão, por causa de ti, Adão, a terra foi amaldiçoada, a criação foi amaldiçoada. Então, devemos entender que nós temos omissão disso. Então, a cultura pode ser instrumento da providência de Deus, mas jamais ser critério último de verdade. Porque Cristo, ele reina sobre todas as estruturas políticas, sociais e também culturais. E precisamos julgar todas as culturas a partir da ótica do Evangelho, da cosmovisão cristã. Então precisamos reconhecer a bondade da criação e a gravidade da queda. A estrutura criacional de Deus, ela é boa, mas foi contaminada pelo pecado.
Então nós não podemos jogar a estrutura fora, né? Então, quando a gente estuda cosmovisão cristã, tem um conceito muito importante que fala sobre estrutura e direção, não é? A estrutura criacional é boa, mas às vezes a direção pecaminosa que é dada é ruim, mas a estrutura é boa. Então há necessidade de quê? Redimir essa estrutura que é boa e jogar fora tudo aquilo que é invenção humana, que corrompe, né? O Carson diz o seguinte, que Cristo não está apenas acima da cultura, como complemento da cultura, mas há um confronto. Cristo confronta de forma judicial a cultura, visando redimir toda ela, né? Então, meus irmãos, após apresentar esses dois aspectos, essas duas visões predominantes na sociedade, vamos para a história de José. A história de José vai mostrar como o cristão deve se comportar no mundo. Eu estou no mundo, mas não faço parte do mundo. E como transitar nisso sem se corromper? José, para mim, é um exemplo magnífico, assim como Daniel e outros, mas José, ele é muito encantador devido aos conflitos que ele teve que enfrentar. Conflitos éticos que ele teve que enfrentar, e ele teve uma postura, porque ele não abriu mão dos valores e dos princípios que ele abraçou o tempo inteiro. Então, dentro da história de José, a gente começa a analisar. José, ele é tirado de uma cultura para outra. E você começa a ler a história de José a partir do capítulo 39 de Gênesis, e você vê que José se adaptou bem com a cultura egípcia, e teve sucesso. Ninguém pode negar que José não teve sucesso nessa nova cultura, um país estrangeiro, estranho para José. Ele se tornou governador do maior império do mundo da época, né? Ou seja, talvez o segundo homem mais poderoso do mundo, foi governador do Egito. Ele teve sucesso. Então ele teve que se adaptar, ele teve que conhecer a cultura egípcia, ele conheceu as estruturas de poder, as hierarquias. Ele foi muito inteligente. Ele viu como o Egito funciona, como ele poderia galgar posições na casa de Potifar, né? Então ele foi inteligente, né? Ele diz: eu vim parar aqui, não é minha cultura, não é meu país, estou aqui contra a minha vontade, eu tenho que sobreviver nesse mundo, mas eu não posso abrir mão do que eu sou, a minha identidade, os meus valores, as minhas crenças. Mas eu preciso ter sucesso nessa sociedade. Os deuses são diferentes, mas eu não vou largar o meu Deus. Mas eu preciso ter sucesso aqui, eu preciso sobreviver nesse mundo hostil. Então José é um exemplo para nós, porque é a realidade do mundo. Nós vivemos no Egito, muitos deuses estranhos nesse mundo, né? Um Egito com muitos deuses estranhos, não é só um não, muitos deuses estranhos, princípios invertidos, valores distorcidos. Vivemos no Egito, mas não somos desse Egito, mas temos que sobreviver aqui, né? Nas nossas atividades, buscando o quê? Ter sucesso nas áreas que a gente vai atuar, né? Então esse é o grande desafio. José é um exemplo para nós. E então a gente vai analisar como José conseguiu isso, como José teve sucesso de sobreviver no Egito e ter sucesso, um homem de sucesso. Primeiramente a gente observa, meus irmãos, que José decidiu conduzir a sua vida de forma teorreferente. O que é uma vida teorreferente? É uma vida conduzida a partir de Deus. Deus como sendo o centro da vida de José e a referência máxima de todas as suas ações. Então esse é o primeiro segredo de José, né? Vivemos uma cultura estranha, deuses estranhos, mas não viver, né, a partir de outros valores, mas sim a partir de uma teorreferência, Deus como referência da minha vida. Isso foi sempre algo que José sempre levou em conta nas suas decisões. Você vê, por exemplo, quando ele é seduzido pelo esposo de Potifar, ele diz: como eu posso cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Não vou fazer isso. Ou seja, a decisão de dizer não para a proposta indecente da esposa de Potifar teve os que? A referência Deus e não o local, né? A gente aprende aqui, meus irmãos, que devemos ser fiéis em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, não importa a geografia. Esse é o desafio nosso.
ser fiel a Deus em todo tempo, em todo lugar, em toda geografia, em todas as circunstâncias. José, na história de José, do capítulo 39 em diante, há uma mudança geográfica na história de José, mas José não muda o seu Deus, não muda os seus princípios e não muda a sua teorreferência. Nunca muda. José sempre foi o que era, independente da geografia. Então está aí um princípio valioso para a gente levar para a nossa vida. Ou seja, nós podemos ver que José era diferente dos seus irmãos. José aprontava quando estava, os irmãos de José, eles aprontavam quando estavam longe dos olhos do seu pai. José era ético, era moral, com princípios, mesmo longe dos olhos do seu pai. Os irmãos não. Isso trouxe uma certa rivalidade entre os irmãos, uma certa inveja, que resultou na venda de José para o Egito. Então, José era sempre o que foi, não apenas diante dos olhos do seu pai, mas também fora dos olhares do pai. Porque os seus valores não eram negociáveis. Ele tinha compromisso com esses valores. E é com esses valores que ele julgava cada atitude que ele tinha que ter na sociedade em que ele vivia. Aí foi parar no Egito. No Egito ele leva também os seus valores. Ele leva consigo o seu Cristo, o seu cristianismo, o seu Deus vai com ele. E os seus valores. Há mudança geográfica, mas ele não abre mão dos seus valores. Ele é injustiçado, vai parar na prisão, mas ele também não abre mão dos seus valores, e assim por diante. Há uma mudança geográfica o tempo todo. Não há mudança de comportamento, não há mudança de referência, não há mudança de geografia. Isso para nós hoje é o quê? Você precisa levar a sua fé cristã para cada ambiente da sociedade. Eu vejo que às vezes a gente tem até facilidade de levar a nossa fé cristã para casa. Nós cristãos, nós temos facilidade. Conseguimos reger, administrar a nossa casa a partir dos valores que acreditamos e abraçamos e aprendemos aqui na comunidade da fé. Isso é tranquilo, Mas às vezes a grande dificuldade da gente é o quê? Levar os valores de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, de casa para os eventos sociais que a gente vai. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que às vezes os crentes, quando saem de casa, deixam o seu cristianismo lá. E vai para o trabalho e vai agir como um pagão. Não podemos agir como um pagão, nós não podemos agir como todo mundo age no nosso trabalho. Nós temos valores a defender e viver esses valores também naquele ambiente de trabalho. É a ideia de que toda a nossa vida precisa ser vivida diante de Deus, que os reformadores sempre ensinavam. E não apenas nos ambientes eclesiásticos, ou seja, os nossos valores acompanham com a gente independente da geografia. Às vezes o cristão vai para o trabalho e ele esquece que ele é um cristão. E começa a fazer coisas questionáveis, porque é um padrão cultural daquela empresa. É cultural aqui. Lembre, não é porque é cultural daquela empresa que é ético e moral e correto. É normal fazer isso lá. Você não é todo mundo. Você é um cristão. Você tem que julgar aquela cultura da empresa. Não todo mundo chega atrasado, todo mundo rouba o tempo do patrão. Chega atrasado, sai mais cedo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é um cristão. E você precisa levar sua conduta a partir desses valores. E às vezes nós temos dificuldade disso. Isso são alguns exemplos que a gente pode trazer, mas isso pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. A dificuldade que a gente tem de levar. E por que essa dificuldade? A dicotomia. Esse é o problema da gente. Muitos cristãos, principalmente na realidade brasileira, eles fazem uma dicotomia na vida. A vida religiosa de fim de semana e a vida de segunda a sexta. É dividido a vida entre secular e sagrado. Essa divisão não existe. Não existe. Tudo é sagrado. A forma como você trabalha é sagrado também. A nossa vida é um culto. A nossa vida é culto. Ou seja, nós estamos cultuando a Deus não apenas aqui. O culto nosso não termina daqui a pouco. Não se resume às 2 horas aqui. A nossa vida é um culto. Romanos capítulo 12. A nossa vida, a forma como você age no trabalho, na faculdade, nas empresas,
é um culto a Deus. Ou seja, cada atitude que honra a Cristo é louvor suave, que vai subir para o trono de Deus, e às vezes a gente não tem uma consciência disso. É como se a gente tivesse uma chavinha na gente, assim, a gente vira a chave e diz, vou viver como um secular. Depois, final de semana, vou viver a minha cultura cristã. E assim por diante, vira a chave, volta a chave. Não pode ser assim, não deve ser assim. A cosmovisão cristã diz que é a vida toda vivendo para a glória de Deus o tempo todo. Ou seja, seja fiel em todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, porque somos cristãos em todo lugar, em qualquer geografia, e José é um exemplo disso. Não negociava os valores. Agora, José teve perdas, não podemos negar. Quando ele disse não, quando ele viu a proposta indecente, ele podia dizer, estou longe da minha comunidade da fé, ninguém está me vendo, estou em outro país, é o momento oportuno para pecar, não tem consequências, estou em sericultura, não vou ter danos nenhum aqui, meu pai não está me vendo. Mas essas coisas não eram coisas que passaram na mente de José. José era bem resolvido, uma vida até o referente. Como eu poderia cometer tamanha maldade, pecar contra o meu Deus? Ele continua tendo um Deus que levou consigo para o Egito. Mesmo que o Egito não reconhecesse esse Deus, não adorasse esse Deus, não fizesse questão desse Deus, igual a gente vai ver para a nossa empresa, para o nosso trabalho, ignora o nosso Cristo, não quer saber do Cristo, são outros valores, outra cultura. E às vezes você está longe dos olhares da comunidade da fé, para te julgar, digamos assim. Mas esse não deve ser o nosso temor. O nosso temor sempre que é o quê? Cristo. Cristo está me vendo. Deus estava vendo José no Egito. Isso era mais importante para José do que o olhar da comunidade da fé ou da sua família. Deus está aqui me olhando. É o meu compromisso com Deus e não com a cultura predominante, não com o que o povo vai pensar. Porque José, ao tomar essa decisão, sofreu consequências. Quando você tem uma postura ética numa sociedade onde já inverteu a ética moral, nós vamos ter consequência, meus irmãos. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, quem quiser viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus será perseguido de alguma forma. Então, se você for cristão, ser fiel em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, em algum momento você vai sofrer dano, prejuízo às vezes. Um negócio que vai contra o seu cristianismo, a sua consciência pesa, prejuízo. José preferiu ter prejuízo, e olha que foi prejuízo irreparáveis naquele momento. Ele perdeu, ele já tinha galgado a posição de mordomo, tinha crescido ali grandemente, um respeito, e se tornou um administrador de todos os bens de Potifar, e conseguiu essa posição com muito suor e muito trabalho. Mas quando houve um conflito, uma tensão, ele preferiu o quê? Viver na referência. Teve perdas. Perdeu tudo mesmo, até mesmo a liberdade, que é um bem muito precioso para nós. Foi para a prisão, teve um nome sujo, a sua reputação foi manchada, porque é a palavra da mulher e a palavra do jovem piedoso José. A sua reputação foi por lixo, mas ele tinha consciência disso, mas ele diz, eu tomei a melhor decisão, mesmo tendo perdas. Então, se a gente não estiver dispostos ao quê? A ter perdas, a gente acaba negociando valores, princípios inegociáveis da nossa fé. Teremos perdas. Eu lembro que quando eu era seminarista ainda, eu estava fazendo estágio em Brasília, lá em Taguatinga, e aquele mês que eu estive lá foi em janeiro, naquele ano, acho que foi 2002, se não enganado. Uma jovem chegou para mim, um jovem cristão, chegou bem desesperada, aflita, com a crise de consciência, porque a patroa dela, que dizia também cristã, estava pressionando a fazer algumas coisas erradas, assinar alguns documentos errados lá, uma coisa que o Espírito Santo já acusa na mente da gente. Então você não peca de forma assim, pequei sem saber, o Espírito Santo sempre vai incomodar. E o Espírito Santo incomodou aquela jovem e dizia assim, isso tem que estar errado, você não pode ser condizente com isso, você não pode ser cúmplice com isso. Mas a patroa, e era cristã também,
E confrontando ela, dizendo, não, você tem que assinar, não sei o quê, não tem nada a ver, etc. Aí ela resistindo isso, depois a patroa pegou aquele versículo bíblico de Provérbios, dizia, não seja demasiadamente justa. E chegou para ela, abriu a Bíblia e disse, ó, jovem aqui, ó, eu sou crente, você é crente. A Bíblia diz, ó, não seja demasiadamente justa. Ela entrou em crise e veio conversar comigo, né? Aí, pastor, tem esse versículo mesmo da Bíblia? Tem, mas foi interpretado errado pela sua patroa. Nós não podemos ser demasiadamente justos diante dos nossos próprios olhos, porque não existe um justo sequer. É nesse sentido, você não pode se colocar como eu sou justo, impecável diante dos seus próprios olhos, porque não somos, essa é a ideia. Mas não está dando margem para o jeitinho brasileiro, não está dando margem para o pecado. Ou seja, quando uma pessoa tem uma visão dicotômica da vida, ela é capaz de usar até a Bíblia para legalizar uma cultura pecaminosa. Veja como é terrível isso. Para o quê? Para aliviar a consciência, para o pecado ser menos pecaminoso do que é. Mas pecado é pecado, errado é errado, não existe neutralidade. O que é certo, o que é errado. E essa decisão precisa estar bem firme na nossa mente para a gente não fazer concessões que a gente não pode. Aí ela ficou aliviada quando eu expliquei para ela o versículo. E eu fiquei muito triste, sobretudo porque eu vejo que é uma pressão de uma patroa cristã, que já pressionando a jovem a tomar uma decisão errada, a corromper a sua própria consciência, por causa da dicotomia que existe no mundo que vivemos, na mente de cada cristão. Devemos levar o seu cristianismo para cada ambiente, para cada geografia, porque Cristo está te olhando. A nossa vida precisa ser conduzida a partir de todos os valores. Outro princípio, mas rapidinho aí falando sobre isso, disposição para servir em todo o tempo. José teve isso também, disposição para servir em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Interessante, quando José está na prisão, José não age como vítima, ele não revolta contra Deus na prisão, ele não acusa Deus de nada, e mesmo está preso injustamente. Você não vê José dizendo, Deus, eu fui fiel e o Senhor me largou aqui. Não compensa ser fiel, não compensa agir corretamente. Olha aqui, eu perdi o meu emprego, os meus bens, o meu status, o meu nome, a minha reputação. Onde eu estou, Senhor? José não faz esses questionamentos. Por quê? Porque ele sabe que ele fez a melhor decisão, e pronto. E está disposto a sofrer as consequências dessa decisão moral e cristã que ele tomou, sem perder consciência. Agora ele está no outro ambiente, uma nova realidade, rebaixada, mas ele nunca deixou de ser o que era. E o mais interessante, nessa movimentação geográfica de José, Deus movimentou também. Por 4 vezes você pode encontrar, desde o verso 3 em diante, o autor dizendo, e o Senhor foi com José. Outra tradução também é, o Senhor era com José. E quando chega na prisão, aqui no verso 21, quando diz, o chefe, o senhor Potifar, lançou José na prisão. Aí o autor diz, mas o Senhor era com José. Deus acompanhou José em cada movimento geográfico, porque José nunca abandonou Deus e nem os valores que defendiam. Então, quando eu vou para a empresa com meus valores, Deus vai junto. Mas que eu largo os meus valores cristãos em casa e começo a agir a partir da ética cultural predominante daquela empresa, Deus não vai junto. Quando eu vou para a faculdade e deixo o meu cristianismo em casa e começo a agir como os outros colegas, Deus não vai junto, você vai só. Mas Deus foi com José. E no verso 23, de novo, o Senhor era com José o tempo todo, porque José era com Deus. Deus era com José, é simples assim, porque é assim que funciona. A vida funciona assim, você não pode esquecer que é um cristão mesmo nos seus momentos de lazer. O lazer é algo bíblico, saudável, necessário, o descanso. Até o descanso precisa ser para a glória de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Nós louvamos a Deus descansando, no passeio com a família, num parque, ali também é um culto. Porque a nossa vida é um culto. Não podemos ter uma vida dicotômica.
Amados, essa disposição para José para servir na prisão é interessante, porque um dia José acorda e percebe os seus companheiros de cela, né, totalmente desanimado, e José então se dispõe ao quê? A interpretar o sonho deles. Isso é interessante. José não enterrou seus dons no seu pior momento. José tinha disposição para servir nos piores momentos da sua vida, mesmo quebrado por dentro, disposição para servir. Isso é muito bonito, né? E às vezes nós estamos no mundo, né, e chega uma pessoa querendo dar ajuda, e você tem como ajudar. Você é um cristão, você tem um evangelho, mas você às vezes está quebrado por dentro, né? Muitas coisas passando na sua mente, mas você não pode perder as oportunidades para servir pessoas, né? Amados, um terceiro princípio, último que eu quero falar para os irmãos, é trabalho com dedicação e responsabilidade na sociedade, em qualquer cultura. Trabalhe com dedicação e responsabilidade. José fez isso. José não apenas usou seus dons, José também trabalhou com dedicação e responsabilidade em cada trabalho que ele fazia, porque ele entendia aquele princípio de Colossenses, de que nós fazemos para Deus. Colossenses diz, quando Paulo está exortando aos servos, né, vocês precisam fazer tudo com o coração, tudo que você for fazer, seja em palavra, seja em ação, faça como se estivesse fazendo para o Senhor e não para homens, porque é a Cristo que vocês estão servindo. José não trabalhava pelo salário, José não trabalhava para agradar Potifar apenas. José trabalhava como uma expressão de adoração a Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Apesar de Potifar, José dava o seu melhor, sempre. Apesar de não ter salário, quando ele chegou lá como escravo, ele dava o seu melhor. O que eu olho na história de José é o seguinte, mas isso me encanta muito. José, quando chega no Egito, numa cultura diferente, ele diz: ele chegou como escravo, no meio de muitos escravos que Potifar comprou. Ele diz o seguinte: eu vou ser o melhor escravo que Potifar já teve. Olha que interessante. Porque eu sou um cristão, digamos assim. Eu tenho uma vida até referente. Eu não vou ser como os outros escravos. Vou dar o meu melhor, né? Ele foi promovido por causa disso. Ele se tornou mordomo, depois administrador de toda a casa, ao ponto de Potifar não saber de nada. Até os bens, ou seja, a confiança moral que José adquiriu de um estrangeiro. José era um escravo desconhecido, mas ele tinha valores tão firmes que isso era notável em cada geografia que ele passava. E Potifar diz: você vai administrar todo o meu dinheiro, todos os meus bens, toda a minha fazenda, todo o meu gado. Ou seja, tem que acreditar na moralidade deste jovem. E como foi mordomo, ele fez o seu melhor. Ele decidiu ser o melhor mordomo que Potifar teve. O melhor mordomo. E foi promovido. Agora chega na prisão. Aí você olha na prisão, você pensa: José está revoltado, ele não vai trabalhar direito, não vai fazer de qualquer jeito. Não, isso não é José. José decidiu ser o melhor prisioneiro que já passou na prisão de Faraó. E a primeira vez que a gente vê na história Deus prosperar alguém na prisão de forma honesta. Porque o texto diz o seguinte: Deus prosperou José na prisão. É isso que o texto diz. Como alguém pode ser próspero na prisão? Foi assim que aconteceu com José. Porque José decidiu ser o melhor prisioneiro que já passou. Isso chamou os olhos de quem? Do chefe da prisão, que diz: José, você é um prisioneiro diferenciado, você tem valores diferenciados, eu vou colocar você, vou promover você na prisão. Olha que interessante. Você vai ser chefe de todos os presos. Resultado, José fez um bom trabalho, que o chefe da prisão não tinha trabalho algum, porque confiava cegamente em José, mesmo sem José receber um centavo. Porque não é questão de dinheiro, não é questão de salário, é questão de valores. Estou servindo não meu patrão, eu estou adorando a Deus. E o mais interessante, meus amados, para finalizar, José entendia que aquilo é uma oportunidade, que o seu trabalho bem feito era uma oportunidade de mostrar o seu cristianismo e sua fé. Isso que tem que levar para a gente. Nós, no trabalho, nós mostramos um pouco do nosso cristianismo, na forma como nós trabalhamos. Então, nós não podemos
entender que o trabalho é uma maldição da queda, porque o trabalho foi dado antes da queda. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas olhando para o trabalho como uma maldição, né? Até de forma engraçada as pessoas dizem, sextou, né? Você já ouviu essa expressão? Sextou, né? O serviço acabou, né? Então, é uma expressão engraçada assim, mas às vezes quando a pessoa lida com isso como fosse o trabalho fosse uma maldição, né? Ou seja, uma maldição da queda, isso é errado. Ou seja, você tem que ir para a segunda-feira trabalhar dizendo, não vou trabalhar pelo salário apenas, eu vou adorar a Deus. Não vou trabalhar apenas como uma obrigação, é a oportunidade de eu revelar e testemunhar o meu cristianismo na forma como eu trabalho. É outra perspectiva, porque nós não podemos ter uma vida dicotômica, nós adoramos a Deus. Paulo fala isso em Colossenses, quando ele escreve para os servos, né? No verso 17 e verso 23 do capítulo 3, é a Cristo que nós estamos servindo. Você está servindo a Cristo, meu irmão, em todo o tempo, em toda a geografia, em todo lugar, e mais desafiador ainda, em todas as circunstâncias. Porque tem circunstância que é difícil. José manter os seus valores injustiçado na prisão e continuar fazendo o seu melhor é desafiador. Por amor a Deus, resultado, José foi promovido de novo, se tornou governador do Egito. Porque Deus nos abençoa em qualquer lugar, em todas as circunstâncias, em cada geografia. Que possamos viver nessa perspectiva, né? Vivemos uma cultura pecaminosa, mas a nossa função inserida em cada cultura é ser presença transformadora. E eu quero encerrar mesmo agora contando uma ilustração pessoal, né? Na faculdade eu era recém-formado como pastor, pastor já recente, está no meu período probatório ainda de pastorado. Eu estava fazendo faculdade de letras, e na formatura a professora de linguística chegou para mim e disse o seguinte: eu tinha ódio de pastor, eu tinha ódio de você quando você se apresentou primeiro dia de aula como pastor, porque eu tenho uma resistência muito grande com o pastor. Eu nunca sabia disso, foram mais de 3 anos ali convivendo, né? E interessante que sempre nas aulas de linguística, eu como professor de grego e hebraico, eu sempre dava ilustrações de vocábulos gregos e hebraicos para enriquecer a aula de linguística na faculdade. Daqui a professor, sempre ajudei, sempre disposição para ajudar, né? Aí ela disse o seguinte: mas a sua forma de lidar, a sua forma como você me ajudou, a sua disposição, o seu testemunho, quebrou a minha resistência que eu tinha com pastores. Hoje eu não tenho ódio mais de pastor, e assim por aí você quebrou essa resistência. Eu fiquei muito feliz com isso. E nem sabia. Isso eu aprendi uma grande lição. Porque devemos ser cristãos em todo canto, em toda geografia. Nós estamos sendo observados pelos incrédulos. Estamos sendo observados. Olha essa experiência. Eu não sabia que eu era foco de ódio no início. Mas a minha disposição de ajudar, né? Ajudar e assim, e se comportar como um cristão ali, fez ela ter uma visão diferente de pastor. E quebrou uma resistência que ela tinha de anos, né? Não apenas a resistência que ela tinha comigo, mas diz: eu acabei com aquela resistência que eu tinha com o pastor. Eu não conseguia ouvir num pastor, ver pastor, e você conseguiu quebrar isso. Eu quero te agradecer por isso. Fiquei feliz. Porque isso significa ser cristão em cada canto, em cada lugar, e não ter uma vida dicotômica. Amém? Baixa a cabeça, quero orar por você. Deus amado, Deus querido, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos redimiu. E agora nós somos instrumentos, Senhor Deus, nesse mundo corrompido. Que a nossa presença cristã seja uma presença impactante de transformação na sociedade corrompida, em cada cultura, em cada ambiente, em cada lugar. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar a graça, a sabedoria para transitar em cada local desse país. Ó Deus, ser uma testemunha viva do nome do Senhor. Ó Deus, que o nosso cristianismo vivenciado com autenticidade, Pai, possa impactar as pessoas que estão nos observando. Que nós possamos ser diferentes, porque nós somos cristãos numa sociedade corrompida, e sejamos então, Pai, instrumento de transformação. Usa a nossa vida, Pai, para isso. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado.